Mas conta pra gente, então, dessa experiência doida que eu imagino que seja ser mãe no exterior, Sim. sozinha, né? Sem família, sem rede de apoio. Intenso. Conta pra gente. Então, daí o Guilherme deu golpe da barriga, né? Que eu parei naquela história, né? Deu esse bom, estou grávida, né? E aí, no início, eu fiquei muito assustada, assim. Porque, bem isso, por tudo que você falou. E eu nunca fui essa mulher da maternidade. Ai, quero ser mãe, uau, não. Tinha o sonho de ser mãe, não. Era bem ET, não sabia nada de nada, sabe? As pessoas, tem mulheres que já sabem, né? De coisas da maternidade operacionais que acontecem, né? Sonecas do bebê, quanto o bebê dorme, não dorme. Eu não sabia nada de nada. De parto, não sabia nada, cesárea, parto que acontece. Fui descobrindo nesse trilhar de 9 meses aí, né? Então, no início, fiquei muito assustada, porque culturalmente falando, né, nós somos bem diferentes, né? E aqui a gente não vai no médico, não vai no obstetra, né? A gente vai no midwife. Daí, quando eu contei isso pra minha irmã, aí já ficaram todo, ai meu Deus, é uma parteira, e quem é que vai te acompanhar, e que não sei o quê. Aí eu já fiquei assustada. E as primeiras 12 semanas eu passava muito mal. E aí eu fiquei, assim, me deu medo, sabe? Mas daí eu achei, e outra coisa, em Invercargill, comecei a investigar, gente, eu preciso encontrar pessoas que estão grávidas, porque eu não tinha contato com ninguém, né? Aí, graças a Deus, eu encontrei esse grupo de yoga de grávidas, assim, e foi muito legal, assim, sou muito grata a Zoe, a prof, até hoje, assim. E aí, depois, ela tem aula de yoga com os bebês, eu ia com a Joana, quando eu estava na licença maternidade, muito legal também. Ah, que legal que deve ser. E é um compartilhar bem interessante. E foi aí que eu entendi, gente, eu vivo na Nova Zelândia, não adianta eu ficar lendo, ouvindo as coisas do Brasil. Não adianta, eu vou só pirar. Aqui estou, aqui ficarei. As fronteiras estão fechadas, não sabia se a minha mãe ia poder vir ou não. E eu vou entender como é que funcionam as coisas por aqui, sabe? E daí quando eu tomei essa decisão, nossa, as coisas começaram a fluir muito, assim, sabe? Muito. E aí, então, a primeira coisa que eu fiz foi ligar, né, para um medical center para saber o que eu faço, né? Tipo, para onde eu vou, estou grávida. Daí a moça da recepção me diz, tem um site que se chama Find Your Midwife. Você vai ali, é um site que lembra tipo um Orkut, assim, né? Não dá para dizer que é Facebook porque não é moderno o negócio. Que tem os perfis das midwives, tu bota ali a tua região e tal, quantas semanas que você acha que você tem, né? O teu due date, né, que você acha que você vai parir e tal. E aí mostra uma listinha das midwives que estão disponíveis ali. Aí tem informações básicas delas, tipo tem assim, telefone, contato e tem um resuminho, assim. Tem legal. umas que botam bem, assim, padrãozinho, mas tem outras que contam algumas coisas, sabe? E aí eu escolhi uma, sabe? Essa que eu escolhi eu acabei trocando, porque ela era australiana, daí ela acabou voltando para a Austrália. Aí eu fiquei com a Jane, que é de Winton, e na verdade foi maravilhoso, o destino me ajudou, porque eu gostei muito mais da Jane do que a que eu estava antes. E aí e ela que cuida de você, nesses 9 meses, te ajuda no parto e te acompanha depois, 6 meses depois, ela visita, 6 meses não, desculpa, 6 semanas depois que o seu bebê nasce, ela visita você na sua casa. E você vai construindo uma relação, eu não sei realmente como é no Brasil, eu sei por depoimento das minhas amigas, né, dos meus familiares e tal, né, mas eu, Luciana, não, né. Mas no Brasil você vai numa obstetra, né? E também são coisas muito parecidas, né? Uma vez por mês inicialmente, depois quinzenalmente, depois uma vez por semana. E quando chega uma vez por semana, a minha midwife ia na minha casa. Tipo, eu não precisava ir até ela, assim, na finaleira. Então, tinha, assim, uma abordagem mais intimista, me parece, sabe? E aqui, então, o normal é fazer parto normal. E, se necessário, você vai por uma cesárea, né? E no Brasil, acho que culturalmente falando, de forma geral, eu sei que no SUS a prioridade é parto normal, mas quem tem plano de saúde, a tendência é você fazer cesárea, né? Na verdade, é assim, se der tudo certo, você faz parto normal, né? Isso. Muitas das minhas amigas ouviram isso, né? Se der tudo certo, você faz parto normal, né? Mas vamos já deixar a cesárea marcada. Sim. E aqui, não, você vai fazer parto normal, porque o seu corpo vai ficar pronto para isso, a gente vai te preparar para isso. E se precisar, né, você vai fazer uma cesárea, né? Se antecipadamente a gente achar necessário, ou se lá na hora for uma de emergência, você vai fazer. E esse era assim, então tem muita gente que tem medo aqui, né? Porque a gente tem essa cultura muito da cesárea e muito assim do poder do médico tá ali, né?
A situação hierárquica. Da autoridade do médico. E que o médico é responsável pelo seu parto. E eu descobri nesse meu caminhar, que para mim fez sentido, né? Eu sou responsável pelo meu parto. Isso que ela foi me ensinando. Ela tá ali para me auxiliar. Mas eu é que vou fazer esse parto. Então, essa questão cultural, a gente tem uma barreira muito grande, é isso. Então, a gente tem muito medo. Eu tinha esse medo também, né? Mas aí eu fui construindo, fui me empoderando, sabe? De que não. E isso de eu ir participar do yoga, ter outras, a gente tinha meia hora, que era só compartilhar e depois a gente fazia as coisas lá, a aula de yoga. Então, era muito interessante que eu ouvia da perspectiva dela, e como era normal, e porque assim, e aí é interessante isso, né, porque daí no Brasil tu vai fazer cesárea, vai fazer no hospital e tal, né, e se for fazer parto normal, vai fazer no hospital também. E no parto normal tradicional, eu entendo dessa forma, que o tradicional no Brasil é você na maca, né, com as pernas assim, porque a autoridade é o médico, não é você, né. Tanto que existe o termo no Brasil do parto humanizado, onde o quê? Você passa o poder para a mulher novamente, volta-se, né? Que na verdade sempre foi, né? Que é chamado de parto humanizado no Brasil, que é onde a mulher assume o poder do seu parto e ela escolhe como quer parir. E aqui o parto normal é o parto humanizado no Brasil, na verdade. Mas é normal, porque é o normal, não existe esse termo humanizado, não existe. E aqui é engraçado que daí assim, então como você vai... Daí o assunto, né, tem um encontro que é só de planejamento do parto, onde você fala sobre todas as intervenções que você pode ter e conversa sobre os locais que você pode parir, né? Então você pode parir no hospital. E aqui o Hospital de Invercargill, eu fui conhecer antes, foi muito legal assim dela, porque ela sabia que eu era imigrante, eu não sei se ela assim com todo mundo, mas eu acho que o fato de ser imigrante ela me deu essa atenção. Eu conheci o hospital antes, para ver como é que eu me sentia. E conheci, isso a midwife te levou. E conheci a casa de maternidade também, porque eu tinha 3 opções, a casa de maternidade, o hospital ou a minha casa. Lu, desculpa, deixa eu só te interromper rapidinho, porque a gente tem a limitação do tempo da rádio, a gente bateu esse limite. Aí o que eu vou fazer? Eu vou cortar agora. Quem está nos acompanhando aí pelo podcast, quem está acompanhando pela rádio, esse assunto vai continuar no YouTube, vai ser só um corte rapidinho aqui, só porque a gente precisa fazer essa limitação. Então vai lá no nosso YouTube, Nossa Vida pelo Mundo, e a gente vai continuar esse papo, vocês vão poder escutar essa história, beleza? Então um abraço para todo mundo que está ouvindo pela rádio podcast, e não esquece de ir lá no YouTube agora, Nossa Vida pelo Mundo, para a gente continuar essa história. Tchau, gente. Tchau. E seguimos agora exclusivamente pelo YouTube. A gente estava num assunto, você estava mencionando que você foi conhecer o hospital aqui. Isso. Daí, quando um dos encontros, como eu falei, a gente fala sobre a preparação do parto e entra várias coisas. Uma das coisas é onde a gente pode, né? Que tem essas 3 opções, né? Com a prioridade ao parto normal. Aí, então, eu fui conhecer o Hospital de Invercargill. Eu achei fantástico. Né, eu não conheço as alas de maternidade, assim, né, do Brasil, mas eu sei que as estruturas são boas, principalmente quem tem acesso ao plano de saúde, acredito, né. Mas eu achei muito legal, porque, assim, tem o quarto privativo para você parir com banheira, todas têm banheira, ou hot pool. E aí depois tem o quarto, depois que você pariu, o quarto que você vai, né, que fica 24 horas lá, né. E aí tem uma cozinha compartilhada. Que daí as mães podem ali, né, ficar ali, né, se conhecerem e tal. Achei muito legal, assim, isso. E eu gostei bastante. Inclusive, a minha midwife na época falou que tem gente que sai de Dunedin para vir para Invercargill, que é referência, que o hospital aqui é muito bom mesmo disso. E olha, outras mães brasileiras e as minhas amigas conhecidas do yoga também adoram o hospital e tal. Mais interessante, a maioria das minhas amigas kiwis pariram em casa. Elas são desse rolê, que pra gente é muito... É uma questão cultural, você acha? Eu acho que sim, sabe? elas não têm esse medo, essa coisa que a gente tem de forma geral, né? Uhum. A maioria não quer saber o gênero da criança, o sexo, o gênero da criança não quer. Eu descobri que, tipo, nome também, eles demoram pra... Tipo, eles falam, não, a gente espera que normalmente a criança nascer, a gente olha pra ela e vê que nome que a gente vai dar. Isso é criança. bem comum. Assim, pelo menos desse grupinho assim que eu conheci, bem assim mesmo. E acho que tá na moda os nomes bem exóticos, assim, né? Uhum. Tipo, as últimas, agora tá no aniversário ontem de um filho de uma delas, né? É Barnaby.
Aí outra botou o nome de Nile, do Rio Nilo, sabe? Gente, eles gostam dos nomes assim, entendeu? Tem uma... Acho que tá na moda os nomes, ó. Acho que eles River, Sky. Eles estão vivendo uma fase novos baianos aqui, né? Que também teve... A Baby teve filho e ficou 3 anos sem dar nome pro filho, não foi? É que a gente falou aqui, né? Tem uma moça que trabalha comigo que pariu recentemente, acho que tem 2 semanas, o neném dela chama Jace. Jace. Eu amei esse nome. Jace, bonito. Achei bonito, Jace. Mas eles acho que tá na moda botar nome diferente, gente. Porque essas aí que eu conheci, gente, mas que como gostam. E a maioria pariu em casa, né? E aí depois tem o centro de maternidade, fica em Winton. Não são todas as midwives que estão registradas no centro de maternidade. E na Nova Zelândia isso é bem comum, né? Ter casas de maternidade espalhadas, né? E eu fui lá conhecer também, ó, muitos dos meus atendimentos foram lá também. E eu optei pelo hospital. Por quê? Primeiro porque, assim, em casa, eu era meu primeiro filho, meu ET, não sei lá, né? Porque, assim, precisar fazer uma cesárea de emergência, é rapidinho, né? Se precisar, tipo, por exemplo, em Queens, a galera vem de helicóptero pra cá, né? Então, assim, eles chamam a ambulância rapidinho, eu não tinha medo disso, sabe? Mas a sujeira, eu fiquei pensando. E eu pensei se eu quiser intervenções, porque em casa você não tem intervenção. Você vai ter a banheira, você tem um negócio chamado TENS Machine, que depois eu posso falar o que é. E você tem o gas, né? Você não tem intervenção de levar injeção para dor ou aquela epidural. E eu não sabia o que eu ia querer, né? Não sei. Eles levam essas coisas para sua casa? A banheira você tem que alugar. Aí tem a Kate, quem quiser. Kate, ela aluga banheiro. Sei de tudo. Quem tá grávida, fala comigo, porque sem descontado. Você tem que alugar. E aí depois eu vou contar o que aconteceu, porque eu tava com Covid quando eu pari. Então, eu quase pari em casa. Mas isso é outra história. Aí, eu vou chegar lá. Meu Deus. E aí, tu não tem intervenção. Eu não sei se é o aguentador, como é que ia ser esse negócio, né? Eu não sei, né? Eu disse, não, então em casa não sei. Aí a casa de maternidade era um Winton, né? Aí, tipo, uma meia hora dirigindo, né? Eu disse, não sei também, longe. E lá também. Lá é uma casa, né? Então, assim, se precisar fazer cesárea, tem que ir até o hospital. Daí eu achei 30, por mais que seja ambulância que vai mais rápido, eu fiquei meio assim, se eu precisar. E também tem limite de intervenções. Tipo, essa epidural, por exemplo, não é porque é um médico que tem que fazer. Agora, eu acho que outras intervenções, de repente, a midwife ela lá poderia fazer, já teria mais estrutura, né? Mas igual, também tem limitações. Mas o principal que me fez não querer fazer a casa de maternidade foi a distância do hospital, caso eu precisasse, e o fato de que a banheira era separada do quarto. E tem outras pessoas parindo lá, né? E tem quartos de pessoas que já pariram, que estão lá com seus bebês. Aí eu pensava, eu lá, saído, peladona. Não sei, eu fiquei pensando, se eu vou estar pelado, vestido, não sabia, né? Como eu ia me sentir. Daí quero ir pra banheiro. Vou pro banheiro. Aí vou na banheira, aí vou sair. Eu fiquei pensando na logística. Disse, meio falta de privacidade também, né? Aí eu disse que não. Vou pro hospital, porque aí é tudo junto no quarto e tal. E aí eu escolhi. Aí teve uma outra reunião que foi muito boa, que eu achei muito legal, que assim, conversando com minhas amigas. Eu também, abrindo parênteses, né? Eu li um livro que me indicaram, que se chama Partativo, que foi, assim, que abriu minha mente, quebrou várias crenças e mitos da minha vida. Assim, é uma americana que escreve, então a abordagem lá também é muito parecida do Brasil. Então, ela quebra muitas crenças, assim, sobre o parto normal, sabe? Muito interessante. E sobre as intervenções, né? Porque tem uma abordagem que fala que intervenção tudo é ruim. E tem a abordagem que tu precisa de todas as intervenções, né? Porque é a autoridade do médico, então é ele que sabe. E eu acho que é nem o céu, nem a terra, né? E a midwife me ajudou muito nisso, porque eu li esse livro e eu enchi ela de perguntas, né? E ela é muito pacienciosa, assim, no encontro que a gente fez. Porque aqui é muito legal, porque no planejamento do parto, a gente tem um livrinho, né? E no caso, a minha, essa segunda era mais moderna, era no app. Mas a minha primeira era no livrinho. Depende de quem você pegar, tem isso. A minha a Jane é mais moderna. Aí tu bota tudo que tu quer. Tipo assim, quero luz acesa, apagada, quero difusor, quero playlist. Eu fiz uma playlist de música pra mim. Quantas pessoas você quer, é liberado. Se quiser botar uma banda de pagode ali dentro, tu escolhe, é teu momento. Não é o momento do médico dela, é teu, tu escolhe.
E ela esclarece todas as intervenções. Então, aí eu fui descobrindo que, assim, existem as intervenções porque, sim, em tais circunstâncias X e Y, ela se faz necessário. O problema da intervenção é quando acontece sem necessidade. Aí que se torna uma violência, né? Ou sem a minha autorização. Então, nessa preparação, ela também dizia, ó, o que você pensa sobre isso, daquilo? Porque quando você tá lá parindo, tu vai pro mundo da partolândia e assim, gente... Tu não sabe mais quem você é, né? E aí, tu não consegue, às vezes, tomar decisão. Então, o teu parceiro, a tua midwife, tem que estar ciente das suas escolhas, assim. Eles vão te pedir, se você quer realmente, vão pedir a tua escolha, mas eles já têm que saber, às vezes, a Luciana tá delirando, ela não quer pedir isso, porque agora ela tá assustada, ou ela tá, né... sei lá o que tá naquele momento ali, né? Vamos esperar um pouco, vamos ver se ela se acalma e vamos perguntar de novo se é realmente isso que ela quer, sabe? Então, eles tem muito esse respeito ela teve comigo e eu acredito que seja assim, né? Tem profissionais, são diferentes, né? A abordagem de cada um, mas acredito que a questão cultural acredito que seja parecida. Então, foi muito legal, que então ela me explicou em detalhes tudo, né? E ela me ajudou muito nisso, sentir que não é nem o céu nem a terra, que tem coisas que acontecem. Tipo, uma coisa que é muito falada, né, nesse mundo, aquele corte que faz a gente no períneo, né? Que é super agressivo e tal, não sei o quê, porque daí não tem paciência de esperar dilatar, já vão cortando, já vão te abrindo, e que nem avisam que estão te cortando, né? Tem essas histórias malucas, né? Que é horrível. Automático. Que é horrível, que é uma Episiotomia. violência. Que é uma violência, né? E aí foi uma das questões. Eu disse, Deus me livre, morro de medo de me cortarem, né? Dela, não, é assim, ninguém vai te cortar. A questão é, ela me explicou, aqui, em que momento que nós vamos te informar que isso pode acontecer. Se você começar a empurrar o bebê na hora errada, que tem todo o parir, existe uma metodologia, gente. É um negócio assim, né? Você mesmo começar a se rasgar, botando força na hora errada, você vai começar a se cortar. Se chegar a um ponto que se você cortou demais, a gente vai ter que fazer um corte no horizontal, não é nem no vertical para abrir mais, é no horizontal para não te rasgar por completo, para você não ter laceração. De nível, sei lá das quantas. Neste momento, é necessário fazer isso para te proteger, para não chegar no teu ânus do negócio, né? Deu, tá, então, veja. E isso também é isso mostra o quanto a gente tem ignorância, né? Sobre o assunto, de forma geral, né? A gente vê as informações aqui e ali, daí a gente vê aqueles documentários no Netflix que fala da violência obstétrica, que a verdade acontece, mas daí a gente já fica com medo. E aí a gente ouve o outro lado, que, meu Deus, se tu não usar um médico, você vai morrer no parto, né? Aquelas histórias também. São extremos sempre, né? Eu achei legal aqui que eu aprendi que, gente, nem o céu ou a terra que existe, né? Um meio termo, assim. Tanto do epidural, tem muita gente contra, né? Epidural, por favor, também ela disse, não, né? Você pode escolher, tem gente que escolhe, não aguenta a dor e quer por causa da dor. Tem as vantagens, e ela me explicava sempre e a gente foi indo. E encontramos um meio termo disso, né? Eu estava me sentindo muito segura. E, além disso, eu fui procurando outras coisas, né? Porque daí eu disse, gente, eu vou ter que parir. Aqui é assim. É a minha responsabilidade parir. Eu tenho que me preparar, né? Então, assim, esse livro é muito bom, porque ele descreve, assim, todos os estágios do parto, assim. Então, pra mim, eu sou uma pessoa que eu gosto de saber o que vai acontecer. Né? Foi muito bom. Gosto de surpresinhas. Por mais que é teu parto, nunca sabe, né? Mas, assim, de tu entender como funciona. E eu também daí fiz um curso de Hypnobirth com essa Kate. E foi muito bom pro Guilherme, porque ele fez junto. Porque pro homem demora muito pra cair a ficha, né? Pelo menos assim, o que eu ouço falar e da experiência com o Guilherme, assim, tu tá ali quase parindo, o pessoal, tá tudo bem. Gente, tá vindo um filho, criatura. Alô, nossa vida vai mudar. E não, ele tava assim, no mundo paralelo. E ela colocou ele mais, assim, pro chão, porque daí o quê? Ela fez a importância do parceiro no parto também. De ele assumir a responsabilidade junto comigo. E a gente construiu uma química muito linda, eu e ele, sabe? Ela nos deu técnicas de respiração, nos deu treinamento muito legal, que era com gelo. Então, eu aguentar o gelo por 2 minutos respirando, que era o momento controlar da contração. A respiração com gelo. Como fosse para simular a contração. São coisas diferentes, mas, né? Sensações ruins diferentes, né? Mas... E, nossa, ela é muito legal, vale muito a pena também ela, assim, ela vai na tua casa. E ela deu várias técnicas de o Guilherme me fazer massagem em mim, pra me ajudar e tal. Isso tudo que eu fiz seria um parto humanizado no Brasil, pelo que eu entendi, entendeu? E aqui é, tipo, normal, todo mundo faz essas coisas.
Eu acho, né? Pelo menos a minha bolha que eu conheci também, né? Vai saber. E então foi muito bom, porque no dia do parto, o Guilherme ficou comigo o tempo todo. A midwife foi dormir. Tava assim, o Guilherme tava lá comigo na banheira, ele disse, vou fazer xixi e já volto. Deu, ai, cadê a Jane? Tá ali dormindo. Assim, a gente sabe ela. E em tempo ela ia lá ver o coração, todo aquele esquema, né? Mas realmente ela deixou a gente ali e a gente se conectou muito, assim. Foi um momento muito emocionante para nós dois, assim. Foi muito legal, sabe? Então, eu acho que eu me sinto muito orgulhosa que eu me permiti, sabe, fazer essa entrega, assim. E aí, o que aconteceu? Então, o que eu ia falar? Então, eu tava ali, né, grávida e tal. Aí, chegou o tal do Omicron, né? E aí, eu trabalhava na recepção. Daí eu disse, gente, a minha ideia era, eu tava super bem. Eu disse, vou ficar ali até parir, parto normal, né? Eu ligo pro meu emprego e digo, gente, tô indo parir, não vou voltar mais, né? Só que daí chegou esse Omicron e disse, gente, eu não quero pegar Covid, não, né? Vou ficar aqui, assim, na recepção, porque vem muita gente de Auckland, porque é muito corporativo, né? Daquelas obras que estão e estavam acontecendo. Eu disse, vai que dá o azarão, né? É que era justamente o lugar onde que tinha alguma movimentação de pessoas, né? Assim, né? Pela fronteira. Exato. E aí eu disse, não, então eu vou sair antes pra não dar problema, né? Eu não me lembro agora quantas semanas antes. E tem isso, eu estava escrevendo meu mestrado nesse meio tempo também. Nossa. Eu apliquei meu mestrado, a tese, né? Terminei a tese 2 semanas antes de parir. Mas foi super tranquilo, assim. Eu consegui administrar bem, porque eu trabalhava em torno de 30 horas. Não fiz mais do que isso. Exatamente para eu curtir tudo. Curtir o meu mestrado, curtir minha gravidez, o meu emprego, não enlouquecer. Porque no Brasil a gente tem essa coisa, né? Aí tu trabalha 500 mil horas no Brasil, aí você ia virar madrugada fazendo mestrado, e aí não sei o que, eu disse, não. Eu saí do Brasil. Pra não ter que passar por isso. É diferente, eu não preciso. O meu emprego não... Eles sabem, eles não exigem que eu faça isso, eles têm outra visão, né? Inclusive, às vezes, eles até achavam que eu trabalhava assim, tu não quer diminuir tuas horas, não? Eu tô bem. Não precisa de dinheiro, moço. Nós exageramos, Tem esse detalhe. Põe licença metade, o IRD tem que, né, proporcional, né? Eu preciso ter umas horinhas boas aí, né? E aí eu saí antes e tal, e aí o que aconteceu é que o Guilherme resolveu levar o Covid pra minha casa, né? Disse, meu Deus. Te contar, né? Homem é foda, né? Homem. Aí ele pegou Covid, a gente dormiu em quartos separados, mas não adiantou. Eu peguei Covid também. Só que acontecia, como estava em fase de Covid, como eu falei, a gente pode levar até a banda de pagode, mas devido ao Covid, não podia levar ninguém, né? Se acontecesse de eu não ter Covid, e o Guilherme ter Covid e eu entrar em um processo de parto, ele não ia poder estar lá. E eu disse, não, isso não existe. Não existe, eu vou parir em casa, então, né? Então, aí, como eu que deixei tudo preparado, assim, pra eu parir em casa, porque... Como passar por isso sem ele, né? Como é que eu ia passar isso sem ele e tal, né? Daí, no fim, eu peguei Covid também. E aí, a minha bolsa estourou quando eu tava... era aquela época, acho que era 10 dias de isolamento ainda. Não sei se era somente 7, não me lembro mais. Mas eu tava, assim, nos últimos dias. E aí, trataram a gente como Covid positivo. Isso foi a parte ruim, então, porque eu entrei em quartos, né? Com aquela ventilação bem barulhenta e tal. E que as pessoas iam me ver, pareciam uns astronautas, né? Então, todos equipados. Isso foi um pouco inconveniente, assim. E a parte ruim que depois, quando ela nasceu, imagina, durou 23 horas o meu parto, eu tava bem cansada. E aí aquele barulho no quarto, sabe? E a Joana chorando, né? E se cagou, nem sabia que nas primeiras 24 horas o bebê fazia cocô um monte. Eu disse, gente, tá fazendo cocô o quê? Ninguém me avisou disso. Gente, mal mamou. Não tava no livro. Mal mamou. Não tava no livro. Eu disse, viu como eu gosto de saber o que vai acontecer? Gente, ela fazia cocô é esse? De fralda aqui, viu? Daí depois me contar que era normal. E aprender a dar de mamar e tal. Então, foi um pouco ruim, assim. E ele não podia sair. E ninguém podia me visitar. Tipo, a Bia, que é a Dinda dela, né? Não podia ir lá, sabe? Por causa desse lance do Covid, assim. Aí, eu fui transferida. Então, isso já estava acertado, né? Porque depois aqui, você pode ir para casa de maternidade ou você pode escolher ficar também X noites no hospital, que eles te dão suporte, te ensinam a dar de mamar e tal, para fazer a primeira adaptação de você ir para casa, para você ir mais para casa segura. Daí eu escolhi a maternidade, foi o que a minha midwife me recomendou, porque lá é uma casa.
E lá tem outras pessoas que pariam, são 3 quartos para quem pariu, né? E aí eu peguei um quarto com banheiro privativo porque eu tava com Covid, né? Porque eu não podia. E, infelizmente, eu não pude interagir com as outras mães. Porque lá é uma casa. Tu sai com teu filho, vai no pátio, vai na cozinha, vai no banheiro, fala com as enfermeiras que estão lá, né? Mas eu tive que ficar dentro do quarto, né? Mas aí, pelo menos, eu consegui descansar e foi maravilhoso, porque eu ganhava toda a alimentação. E o Guilherme estava trabalhando, ele tinha que se organizar para entrar em licença, né? Então, ele ficou no final da semana, assim, os dias se organizando para isso. E eu fiquei lá, e eu acho isso muito interessante, que eu acho que é bem diferente do Brasil também, né? A gente não tem esse suporte de alguém te ajudar a amamentar, e é muito difícil. Você tem que pagar, você tem que contratar. Pagar, é muito difícil ir lá. E a Joana chorava, me ensinaram a dar banho. Primeiro banho junto, como é que tu faz, o que te aconselhava, assim, isso é legal, o bebê geralmente gosta, não gosta. E a gente tem essa coisa que eles são frios e tal, eu não acho, sabe? Eles não são tão dengosos, eu diria assim, sabe? Mas eles são do aconchego, do dar colo. Claro que deve ter aquelas pessoas que deixam a criança chorando, como no Brasil tem, né? Mas de forma geral, assim, eu acho eles bem... assim, os profissionais lá bem, assim, calorosos, assim, né? Me ensinando as coisas. E aí me ensinar a dar de mamar, fazer bem a parte do attachment, como é que se fala? A pega. A pega, isso. E eu saí de lá sabendo dar de mamar. Então, eu nunca tive esse negócio de me machucar, que contas só que sai sangue, faz ferida, sei lá o quê, né? Eu tive uma situação que foi muito difícil, meu leite demorou para descer. Dizem que o Covid, né? Pode gerar isso. Que dava assim. Não é nada comprovado, né? Sim, mas elas me falaram isso. E ela teve um pouco de amarelão, né? E eu sou A negativo. E eu fiz aquela injeção antes, né? Porque se a minha filha não é negativo, pode, né, dar problema e tal, né? Pode dar problema pra você. E aí, por isso que deu amarelão, me falaram, né? Então, por causa disso também. Então, aquela que precisa do banho de luz? Ela precisou do... Ela não chegou a precisar. Graças a Deus, abril estava bem ensolarado, né? Ainda outono, ainda tem bastante sol em Vercago. E aí eu consegui reverter, assim. Mas eles ficaram acompanhando bastante, assim, para ver se não ia precisar. E sempre super me dando apoio. Daí eu fiquei 3 dias lá. O Guilherme ia trabalhar, voltava, ia dormir lá. Super legal, sabe? Eu achei aquilo máximo, assim. Isso tudo grátis. Grátis. Você já tinha residência nessa época? Não, eu não sou residente. Eu tinha visto de estudante. Não, que legal, cara. Quando eu fiquei grávida. Mas, que acontece? Se um dos parceiros tem visto de trabalho, no caso o Guilherme tinha o visto o que você tem, Work Partner Visa, né? Sim. É o mesmo Isadora. E se você tem mais, acho que de 2 anos, a gente mandou um hospital que nos informou direitinho, porque a gente teve que investigar, porque uma das preocupações era, gente, eu sou estudante, eu preciso de, né, tem que emitir seguro, né? Se você é estudante, eu vou ter que pagar por esse não, é todo, mas não, se tu mora já X anos aqui e um dos teus parceiros tem o visto aberto, você tem direito. Agora, não me lembro se é 2 ou 3 anos. Acho que são 2. Eu lembro de alguém comentar isso. São 2 anos. Então, a gente teve acesso a tudo isso. E assim, eu tava quando ela nasceu, eu tava na transição entre o de estudante pro aberto daí, né? Então, a gente teve acesso a tudo isso. E aí, quando ele chegou em casa, pelas próximas 6 semanas, ela ia me visitar. Eu, no início, achei isso maravilhoso, mas agora eu já não acho tanto, porque, assim, tu precisa de um momento só você, sabe? E ela ia toda semana lá e pesava minha filha e tal. Eu me senti um pouco pressionada. Mas isso é pessoal de cada um, né? Eu acho que no Brasil você vai até o médico, né? Uma vez por semana e tal. Ela só vai até você, ela leva tudo, leva negócio pra pesar a criança, leva todo o acompanhamento que no Brasil é feito com o pediatra, esse acompanhamento é feito com a midwife também. Feito com isso. Aí, quando passou as 6 semanas, ela te encaminha. O que é esse encaminhamento? Ela te encaminha. Se você não tem um DP ainda da família, ela te encaminha para um DP. Então, essa história aqui, não tem... tu não consegue o DP em Vercago porque, né, tá fechado, eles não estão abertos. Se você engravidou, você vai arranjar um DP. Não se preocupe. E aí, te encaminha para o Plunket. O Plunket é um child care. E aí, quem faz o acompanhamento de a cada 15 dias, depois uma vez por mês, não sei o que o pediatra faz no Brasil, é a enfermeira do Plunket. É uma enfermeira com experiência com crianças.
E aí, a partir de então, ela te faz esse encaminhamento. Quando que você vai pro GP? Quando você tem 6 semanas, você tem que ir pro GP, porque começa as vacinas. No Brasil, se eu não me engano, as vacinas já até quando nasce, já, lá no hospital, já recebe alguma. Eu acho que a BCG já é no... A BCG nem tá no calendário aqui, minha filha. Mas acho que no Brasil, ela é, sei lá, se não for no dia do parto... tem umas no que dia já seguinte. no dia seguinte. Eu sei que é bem rápido também, mas eu não sei exatamente quando. Eu também não sei, mas aqui é 6 semanas. Eu achei meio ruim. Porque eu, assim, mãe de primeira viagem, né? Gente, não tem nem... Tudo bem que eu tô na Nova Zelândia, né? Não tem tanta doença assim, né? Mas eu ficava meio assim, gente, vou sair. Mas você só pensa assim, eu quero toda a proteção que existe no mundo pra essa criança, né? Também não pensaria isso, eu não sei, né? Talvez eu, mãe de primeira viagem, meio exagerada, mas eu fiquei um pouco assim. Talvez uma questão cultural, né? Também, Então, com 6 semanas, meio que tu tem que ir no GP, né? Pra pessoa saber que ela vai ser GP da minha filha, né? E aí ela meio que examina. Lá no hospital vai um pediatra examinar teu filho, aquela questão de locomoção, quadril, ver que tá tudo bem. Isso eu me lembrei agora, tem isso. E quando nasce, né, fica o tempo todo com você, meu Deus. Tu escolhe quando, né? Minha filha só foi tomar banho depois. Sério, depois de 48 horas. Te juro. É tipo a vida normal dos Adora. Por causa daquele... É que tem aquele negócio que cobre, dizem que é bom. Foi meio exagerado, assim. É porque eu tava com Covid, tava naquele lugar, barulho. Eu disse, não, gente, eu só quero ir embora daqui. Quando a gente chegar na casa da maternidade, eu dou banho pra minha filha, né? Eu não tava preocupada. E como diziam que aquele treco fazia bem pro bebê, então deixa lá. Como que chama? Ai, não esqueci. lembro. Vernix. Viu? Tu tá mais informada que eu, Mas viu? é porque eu sigo muita gente que é mãe. E aí então, eu vejo, não era eu desse gosto mundo, de ver eu comecei a tudo. seguir depois só. Mas como é que é o nome? Vernix, eu acho. Vernix? Vernix, eu acho que é isso mesmo. E, enfim, aí depois... Aí Todd Pia meio que deu uma avaliada, anotou. E aí, quem dá as vacinas é a enfermeira do GP, né? Ali da clínica, do Medical Center. Deu as primeiras vacinas lá que precisava. E aí, depois só vai no GP se teu filho ficar doente. Né? E meio assim, daí entra pra essa cultura que, infelizmente, eu não gosto do sistema de saúde, que tu tem que estar morrendo, né? Eu ouvi tem um amigo meu que é chinês, e ele comentou que na China o sistema é completamente diferente. Eu não sei se isso é geral ou se isso é uma experiência pessoal dele, regional. Mas ele mencionou que assim, o médico ele tem a obrigação de te manter saudável. Então você paga um valor para visitar o médico, você visita ele esporadicamente. Tipo assim, eu tenho que ir lá de uma vez por ano. 6 meses. Aí eu vou ao médico e tal, ele olha tudo, analisa geral e fala, não, você tá bem, pode ir pra casa e tal. E você vai pagando. Prevenção, isso. Gente. E aí, tipo assim, a partir do momento que você adoecer por qualquer motivo, você não paga mais. É obrigação daquele médico te manter saudável. Então você continua indo quantas vezes for necessário, da maneira que for, e ele tem que te colocar saudável de novo para depois começar a te cobrar as visitas esporádicas outra vez. Nossa. Eu acredito que seja algo cultural, porque assim, uma coisa legal da China é que eles têm muito a questão prevenção e eles enxergam como um todo, né? A visão oriental da medicina eu acho muito interessante, né? Não vai só no sintoma, né? Avalia como um todo e eu acho que é muito importante isso, né? Acho que médicos estão se atualizando, os ocidentais, dessa questão também, mas não chegou aqui na Nova Zelândia, não. Tá muito longe, né? Infelizmente, assim, toda a minha experiência que eu tive, assim, com médicos, eu não gostei. Não gostei. Não foi assim. A parte boa, teve uma vez que eu tive um incidente em Auckland, andando de bike, que eu caí assim, com tudo. Me empolguei, freiei com muita força e voei da bicicleta. Eu abri aqui o meu queixo. Por isso que eu não ando de bicicleta. E aí... Assim, a emergência funciona porque não tem fila, não tem essas coisas, então foi super rápido. Isso nesse sentido, assim, principalmente se você mora em cidade grande, né? Você tem o suporte bom, nesse sentido é bom. Mas, assim, esse negócio, essa cultura de GP não é pra mim, não. E essa cultura que não trabalha com prevenção, então, não é pra mim também. Eu nunca ouvi falar bem de GP, sabe? Não... Da experiência. E agora com a Joana, não. Não. Aí, então só vai no GP quando fica doente. E aí, quem faz o acompanhamento do desenvolvimento da criança são essas enfermeiras. Só que assim, ela não pode te recomendar nenhum paracetamol, sabe? E até não sou viciada em remédio e tal, sabe? Só que assim, ela te acompanha mais a questão assim, da questão do sono, acompanha do desenvolvimento, motor,
né, do que sabe aqueles estágios, até 3 meses a criança tem que estar fazendo isso e isso. Ela vai ver se, né, se tá fazendo essas coisas. Tem um caderninho bem legal que anota tudo, o peso, a altura do bebê, vai acompanhamento, vai no gráfico. Obviamente a minha filha tá acima da média, né? De altura? Por que será? Por que será? 100% acima da média. Toda vez que eu vou lá, tudo, oh my God, this baby. Tá, tem 1 ano e meio. Não, só tem 1 ano, gente. Só 1 ano. Calma. É legal, assim, sabe? Te ajudam também. Então, por exemplo, assim, tá com dificuldade de amamentar, de sono, você precisa, elas vão na tua casa, ajuda. Aí, claro, daí ela segue aquelas 500 mil regras do governo e que eu fui aprendendo que, na verdade, não existe certo e errado. Existe o que funciona pra mim e pra minha família, sabe? Porque no início eu que ficava muito neurótica. Não, mas é que tem que ser assim, tem que dormir no berço, tem que dormir não sei o quê. Eles não são muito fã da cama compartilhada. E hoje eu já leio, já vejo, já tenho outra visão sobre isso. E é muito pessoal, é aquilo, é o que funciona pra sua família, Exatamente. né? Mas eles seguem aquele protocolo e sabe como é que é kiwi, né? Né? Vocês trabalham com o kiwi, né? Tem uma dificuldade em fazer algo um pouquinho fora da curva, né? Um pouquinho, assim, né? Bem metódicos. São bem metódicos, então é esse approach, assim. Então, é bom, mas também não é, sabe? Quando a Jojo acordava muito, teve uma vez que eu cheguei lá desesperada, chorando. Ela foi bem, assim, humana comigo, sabe? E ela disse, então não dá mais o mamar. Dá mamadeira. Eu não quero dar de mamar. Ela foi bem assim, mas tem isso, assim, não é médico. Ela não é pediatra, né? Então, quando eu fui pro Brasil, eu levei minha filha para um pediatra. Tem limitações profissionais mesmo, você fala, né? Porque ela é enfermeira. E o DP, ela não é pediatra, gente. Ele cuida de mim, de uma senhora de 80 anos, de um bebê recém-nascido, de um adolescente, de um adulto, de olho, joelho, cabeça, tronco. Não tem como, sabe? Eu tive uma experiência ruim. A Joana estava com refluxo. Ela tinha 6 semanas, foi no primeiro atendimento. 6 semanas, estava com refluxo, tadinha, estava sofrendo. E eu já aproveitei que eu ia lá e disse, né, o que a gente pode fazer, sabe? Daí ela assim pra mim, não, vou te dar um remédiozinho. Ela foi catar o remédiozinho, abriu um caderninho amarelado. Foi procurar, gente. Qual que é o remédio que eu dou pra essa criança? Ela procurando. Não, porque assim, ela deu um feedback super bom. Deu, né? Legal, né? Bom, né? E aí ela disse, vou te enviar qual farmácia, né? Que tu vai, né? Que eu te envio. Porque aqui, geralmente, se tu vai no médico, né? E tu precisa ser medicada, você não paga também, né? Ou paga uma taxa muito pequena, né? Envia pra farmácia que você... mais perto da tua casa. E isso é muito sério, porque a minha irmã é farmacêutica, né? E eu cheguei lá com os remédios, né, que eu trouxe. E assim, não existe marca, né? Não, Não existe laboratório, não existe marca. E assim, eu nem sabia. E às vezes, assim, vem assim exatamente o número de comprimidos que tu precisa num coisinho de plástico, entendeu? E então, assim, tu não tem bula, tu não tem nada. Então, assim, nesse sentido é interessante. Tudo tem os dois lados, né? Às vezes não é que é bom ou ruim. É só diferente, né? Eu acho interessante no Brasil que nós temos muita informação sobre o remédio. E eu acho isso bom, a gente tem informação do que a gente está tomando, sabe? É importante também, eu acho. Porque, de novo, essa lance da autoridade do médico, a gente tem que saber questionar, né? E tal. E eu acho isso bom, de a gente ter a bula, de ler e tal, né? Saber o que a gente está tomando. E por isso que, por um lado, eu acredito que aqui é tudo paracetamol e ibuprofeno. Por quê? Por causa que a gente não tem informação. Como é que tu vai dar autoridade para o paciente tomar um Dorflex, tomar aquilo se não vem bula, se não vem, né? Então, assim, os dois lados, faz né? Sentido, diferente. né? E aí, então, ela me deu o remédio, só que eu não me lembrava. Ela falou o nome, não me marcou, assim. Eu disse, vou lá ver. A Bia tava comigo até nesse dia. Dela, tu pode dar com fruto purê. E eu, fruto purê? Acho que entendi errado. Eu tava dentro do carro, Bia. Ela disse pra eu dar o remédio com fruto purê, mas a minha filha tem 6 semanas. Luciana, tu fez... topeira, né? Entendeu errado, com certeza. Não, né? Então vamos lá buscar na farmácia, né? Daí fui lá. Primeiro, era omeprazol. E tipo assim, omeprazol, quando eu tava grávida, eu nem podia tomar, gente. Eu tinha um monte de azia, de coisa, e eu não podia tomar, porque podia fazer mal. E agora o bebê ali em corpo e alma, eu vou dar eu já fiquei meio assim, né? E aí não existe infantil, então eu tinha que abrir aquele trequinho, e são umas mini bolinhas. E aí eu tinha que dar né, a metade desses trequinhos aí. E aí, então, aquilo ali não se desmancha. Então, eu tinha que dar com comida. Gente,
Eu disse, viu, Bia? Eu não Era- fiz errado, se você estiver ouvindo aqui, ela não tava louca. Eu fiquei eu fiz um escândalo na farmácia, sabe? E é tipo, esse tipo de coisa. A mulher tá desatualizada, gente. E aí eu descobri uma naturopata ali na Kelly Street. Quem precisar, vai lá. E ela te dá umas coisas natureba. E ajudou, E ajudou. ajuda, porque assim, ó... Ela tava com refluxo, mas... Tipo, vamos tentar ver. Às vezes é pontual e realmente. Ela me deu umas fica drogando a gotinhas lá. criança. Me deu umas gotinhas lá e funcionou, sabe? E a minha irmã, depois que a farmácia falou, tinha várias outras opções antes de chegar no omeprazol também, sabe? E por causa da idade, 6 semanas é muito... Tipo, por que que o refluxo dói, né? Porque tá tudo se formando, tudo não sei o quê, sabe? Agora, se fosse um ano, de repente, eu daria pra ela, de repente. Porque agora 1 ano ela já come, já tá fortalecido os órgãos dela, de repente, sabe? Então, assim, essas coisas assim, ai, não dá. Não E dá, refluxo não é pra nessa mim. idade é muito comum também, né? É bem comum. Então, assim, às vezes até tem alguma ligação com a parte do desenvolvimento da criança mesmo. Você vai ficar enfiando coisa na criança para resolver o sintoma, é complicado, né? Então, assim, sistema de saúde. Mas o mundo das midwives eu acho muito bom. Eu, assim, e a gente tem um grupo de mães de brasileiras, né? Todo mundo só elogia as midwives de forma geral, assim, né? Tirando casos pontuais. E o sistema, porque elas são muito... como é que era a palavra mesmo? Elas são bem vistas, né? Elas têm... São bem são vistas. bem pela conceituadas, bem bem- conceituadas, bem vistas na comunidade. Então, assim, a palavra delas tem grande importância. Elas são respeitadas, no isso fim que das eu- contas, né? Pra ver peso. então, assim, eu me senti muito segura, assim, de fazer exame. Então, porque, assim, aqui para pedir um exame de sangue, assim, tem que estar morrendo, né? E não, ali não. Aí eu disse, geralmente tem um problema de ferro. Já vamos fazer. Ah, lembrei que eu ia perguntar. Aí você descobriu o sexo da Jojo? O gênero? Você fez o Eu quis fazer. ultrassom? Aqui o que é diferente, acho que é legal de falar. No Brasil, pelo menos no plano privado, né? Tu tem 500 mil ultrassom, né? Sim. Aqui não. Aqui tu tem 4, A gestação toda é 4. mais ou menos. Chega com 30 semanas, 28 até a última, e tu não vê mais teu bebê. Isso é bem triste. E aí é ela que toda semana vai ali, te encosta, te aperta, vê, ouve o coração dele. E daí, se ela achar necessário... Não é nenhuma questão de insegurança, de achar que tá tudo bem. É só mesmo pra tu ver teu bebê, sabe? Porque eu confiava bastante nela, assim. Mas tem gente que fica meio assim, como é que eu não vou ver meu bebê? E aí tem um dia que tu vê o sexo, né? A Joana não queria mostrar. Me lembro que foi muito engraçado. Aí eu tive que dar uma caminhada, a moça, né, da clínica. Vai dar uma caminhada, dar uns pulinhos, volta, porque não tá rolando. Pra ver se ela troca de posição e tal. Daí eu quis ver, né? Daí, na verdade, eu pedi pra ela mandar por e-mail pra uma amiga minha. Porque eu sou brega, eu fiz gender review party. Podem me julgar. E foi muito emocionante. Porque, assim, é muito interessante porque uma criança, o bebê aproxima, né, as pessoas, né? E aproxima a família, e mesmo muito longe. Nossa, como eu me senti próxima, assim. E fazer isso, essa review party, só para descobrir o sexo, foi muito legal, porque eu fiz online. Fiz com meus amigos que estavam aqui, né, na época, assim. E online junto, e foi uma confusão do caramba. E assim, era uma abelharada toda, né? Tia, tio, vovó, todo mundo ali. E ninguém desligou o mute, né, do Zoom. Então era uma confusão sem fim. E meu pai, quando viu que era menina, berrou, e chorava. Então todo mundo chorou. Foi super emocionante. Ai, que legal. É brega. Eu não fiz... É que tem níveis de breguice, né? Não, O meu foi só um balão que estourou com uma música, porque tinha que ser algo fácil que as pessoas online conseguissem entender na hora, né? Porque, né? Pra não ter aquele delay, né, do online, tipo, o que é? Enquanto você tá aqui comemorando. Tá ali já comemorando. Acabou. Então foi bem legal, assim. Depois eu fiz o chá de fraldas também online, foi bem legal também. Então, e assim foi uma forma de eu sempre, né, deixar todo mundo aproximar, a família, enfim, isso foi bem legal, assim. Mas a maioria das pessoas ali dessa minha bolha ali que eu conheci de grávidas não sabiam o gênero, não. Não queriam saber. E tudo isso culminou na criança mais calma do universo, né? Pra nós, pelo menos, né? Que não estamos no dia a dia. Porque... Eu fico, toda vez que eu vejo Jojo, eu fico, meu Deus, essa criança é muito calma. Que paz. Ela tem a fisionomia, assim, a carinha de calma. Ela fica assim, ela olha pra você. Ela é contemplativa. Ela fica assim, tipo... Ela encara as pessoas. Ela fica assim. Aí ela abre a boquinha.
Ela é muito linda. Ela encara as pessoas. Né? Contemplativa mesmo, assim, ela olha pra você e fica observando e absorvendo informação ali. Parece, né? que ela assim, tá te analisando. Né? Passando um raio-x assim, você. Numa tranquilidade. Tá. Agora que já tem um ano, dá pra dizer assim mais da personalidade, né? E ela gosta da galera. Ela fica muito bem quando ela tá no meio de pessoas, assim. A gente foi viajar pra Christchurch e o tempo todo na rua. A hora de dormir ali, mamava, dormia. E depois socializava de novo. Claro que, como qualquer outro bebê, tem aquela coisa da mãe, né? Não pode ver a mãe, né? Normal. Mas ela é muito tranquila, assim, quando ela tá socializando. Às vezes eu prefiro, assim, vamos pra rua que tu fica mais tranquila. Do que em casa tu fica me infernizando. Sabe? Então, assim, ela é bem assim. Ela é do agito. Não adianta. Ela gosta de estar com o pessoal e ela fica tranquila, não tem medo, não... Fica bem serena, assim. Ela é linda demais. Não posso reclamar, não. Assim, muito obrigado por ter compartilhado toda essa história de vida, porque eu acho que vai ajudar muita gente que tá demais, isso vai ser muito também, né? bacana. Sim, desde de traçar os próprios planos, a perder certos preconceitos que a gente tem dessa visão da maternidade que a gente carrega do Brasil, né? E vir para cá e aprender um pouco mais. Então, acho que vai ajudar não só as pessoas que estão com plano de vir para cá, mas as pessoas que estão no Brasil também a ter essa visão desse passo. Saber que existe outro lado, né? Tipo, e assim, opção. Eu não sei quem não quer fazer parto normal, porque assim, tem gente que não quer fazer parto normal. Não sei como é que faz, se pode chegar para tua midwife e dizer, olha, sinto lhe informar, mas eu quero fazer cesárea. Acho que daí, de repente, não sei. Não sei. Se alguém souber, conta aí. Se tu tem essa opção de escolha, geralmente isso eu não sei, assim. E quando eu fui pro Brasil, eu senti, sabe, que eu tinha muito nesse negócio da rede de apoio e tal, sabe? Mas sabe que quando eu fui pro Brasil foi super bom, tudo, foi intenso. Mas eu me dei conta, assim, que às vezes a gente... são poucas pessoas que... Rede de apoio é aquela pessoa que pega junto contigo, sabe? Aquelas pessoas, assim, que tu pode fechar os olhos e vai, né? E a gente fala muito sobre isso atualmente, né? E a gente, como tá longe, acha que o fato de estar longe não tem rede de apoio. Mas como eu vi gente no Brasil com filhos e tal, que tem família, que não tem rede de apoio. É o tipo de sociedade que a gente construiu, né? E a maternidade não deveria ser solo. Mas esse mundo que a gente tá vivendo tá virando isso, assim. Então, às vezes, tu tem família, mas a gente criou tanto tabus, tantas crenças que bebê não pode isso, bebê não pode aquilo. Que bebê é tipo um robô, né? E a gente exige tanto dos bebês e a gente, né, não olha pro nosso umbigo, né? Nós, adultos, não sabemos lidar com nossas emoções, com nossos traumas. Mas o bebê tem que saber, né? O bebê tem que saber. E que o bebê já tem que dormir sozinho, que o bebê já tem que não sei o quê. E que a mãe meio que é imposta a ter que fazer isso e ter essa independência. E aí acaba com medo de pedir ajuda, né? Então, eu vi muito isso, que assim, eu fiquei, bom... eu não tinha família, mas eu fui buscar canais, sabe? Tanto que eu busquei a ajuda do Family Support, que é uma organização aqui, uma pessoa ia me visitar uma vez por semana, porque eu me isolei um pouquinho, e isso é um aprendizado que ficou pra mim, que tipo, isso eu queria ser essa pessoa que ia lá correr, eu acabei me fechando, por perto, todas essas coisas, cada mãe é diferente, né? E eu tive por pério, assim, eu sofri, e no início bastante, foi difícil pra mim. E eu ficava muito nessa, que eu tô sozinha, e aí depois me dei conta que não, né, a gente vai aprendendo. E aí eu fui buscar canais, né, de apoio, e existe esse Family Support, a pessoa ia me visitar uma vez por semana lá e tal. E foi bom? Te ajudou? Me ajudou. Ela vai lá pra meio assim, trocar um bate-papo, né? Não... É pra você ter uma companhia, pra você falar o que você quiser falar. Isso, exatamente. E aí, se ela achar que tu precisa de algum acompanhamento, né, de mental health, ela te passa e tal. E foi bem legal pra mim, sabe, fazer isso e tal. E porque daí eu fui aprendendo, entendendo, né? Enquanto eu tava passando por esse puerpério, também de quebrar essa crença, assim, eu tô sozinha, eu tinha muito isso, sabe? Eu tô sozinha. E que não, que eu tenho uma rede de suporte da sociedade. E eu acredito que no Brasil também tenha, mas a gente não tem a informação, a gente não tem os canais para isso, sabe? E quando a gente é imigrante, a gente investiga mais, porque a gente tem medo.